absolutamente cara, eu posso passar o contato que você faz essa nova. Então você já tem, não é isso? Perfeito, é isso, sim. Perfeito, ótimo. Então é isso, é só fazer um apontamento certinho e uma recomendação de câmera. Bom, olha, qualquer câmera da linha I da Canon, T2i, T3i, T4i, T5i, T6i, T7i, T8i, já é um bom começo, tá? Porque assim, a minha é a T7i, eu comprei ela. De meteoros, eu escolhi esse meteoro aqui, que ele é bem conhecido da Bahia, né? Para a gente mostrar um pouco do que é o nosso trabalho, tá? Então, registrar a passagem desses objetos, que na maioria das vezes são objetos silenciosos e quase não chamam a atenção. A não ser que você esteja olhando para o céu, ele vai lá e aparece para você, um risquinho no céu, mas esse aqui chamou a atenção, tá? Isso aqui aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2018, isso, e foi um dos objetos mais energéticos, né, registrados no Brasil, tá? A gente fez esse trabalho de resgatar os vídeos, que não tinha vídeo de câmera da Bramon, então a gente resgatou de câmeras de vigilância, de câmeras de... O Alexandre Mota, aí, que se apresentou antes do almoço, foi uma das pessoas que conseguiu o melhor vídeo, que é esse daqui, ó. Eita, passei e voltei. Aquele vídeo aqui, né, um dos vídeos desse meteoro, que foi importantíssimo para a gente fazer os cálculos em cima dele. Então a gente determinou a trajetória que vocês viram ali, determinamos a órbita do objeto antes de entrar na atmosfera da Terra e calculamos para esse objeto uma massa de 900 quilos, tá? E o tamanho de uma máquina de lavar roupa, né? Aproximadamente aí um pouco menos de 1 metro. Tá? Nos surpreendeu, depois de um tempo, que a NASA divulgou dados sobre essa entrada desse meteorito, que falou que ele, em vez de um pouco menos de 1 tonelada, ele tinha, na verdade, 10 toneladas. Tá? Então, o vídeo que a Alexandra conseguiu foi esse. E por mais que tenha sido uma diferença, né, de 10 vezes naquilo que a gente calculou, para a gente foi muito bom, porque essa diferença de 10 vezes significa apenas que a gente errou uma magnitude na estimativa do brilho desse meteoro aqui. Tá? Então, uma magnitude de diferença aqui a gente calculou menos 17, tá? E pelos cálculos da NASA, provavelmente foi menos 18. Tá? Então, um brilho superior ao brilho da lua cheia, tá? E realmente impressionante, tá? Por conta dessa falhazinha, que na época a gente achamos, inclusive, que foi a gente foi muito conservador, né, na estimativa de magnitude e acabou dando essa diferença. Mas, enfim, fazemos isso desde 2014, quando a gente foi fundada, e um pouco antes desse episódio, em 2018, tá, a gente já estava assim, bem experiente com publicações de trabalhos aí em revistas nacionais e internacionais, das capturas que a gente fazia, né, dos registros que a gente fazia de meteoros. A gente já tinha 2 chuvas de meteoros descobertas, catalogadas na União Astronômica Internacional, descobertas a partir dos registros de meteoros feitos pela Bramon, tá? Quando a gente resolveu que isso aqui que vocês viram era pouco, a gente queria um pouco mais, tá? Vamos registrar impactos lunares. Tá? O que é isso? Registrar, a gente vê um meteoro aqui na Terra. Se você passar uma noite de uma chuva de meteoros em um lugar escuro, um tempo bom, olhando para cima, você vai ver meteoros. Tá? Risquinhos rápidos, né, alguns mais luminosos, outros mais tênues, mas você vê muitos meteoros numa noite. Tá? Qualquer um tem essa capacidade. Se você tiver sorte, você vê um meteoro tão brilhante como foi esse da Bahia de 2018. É uma coisa mais rara. Agora, para enxergar um meteoroide, uma rocha atingindo o solo lunar,
aí precisa de um pouco mais de técnica, um pouco mais de trabalho, tá? E talvez um tantinho de sorte também, se é que vocês acreditam em sorte, tá? Qual é a lógica dessa história? Tá? Diariamente, a Terra é bombardeada com cerca de 100 toneladas de matéria cósmica, né, de material cósmico vindo do espaço. Essas estimativas variam de estudo para estudo, tá? Mas para a gente chamar a atenção, eu gosto de falar em torno das 100 toneladas. Tá? Todos os dias, tá? 100 toneladas de matéria cósmica. Como a gente compartilha o mesmo espaço que a nossa companheira a Lua, né, o mesmo lugar no sistema solar que a nossa companheira Lua, então na Lua não é diferente, tá? Ela também vai ser atingida diariamente por dezenas de toneladas de material cósmico, um pouco menor do que a Terra, um pouco menos do que a Terra, porque a Terra tem uma área maior. Mas tem uma coisa, a Lua não tem atmosfera, a gente tem que botar isso entre aspas, né? A Lua tem uma atmosfera muito tênue, que a gente pode arredondar para não ter atmosfera. E por não ter atmosfera, a mesma que nos protege, que impediu que aquele grande bólido da Bahia atingisse diretamente o oceano e causasse aí uma marolinha, né, aqui para as praias de Salvador, tá? Como a Lua não tem atmosfera para proteger, os meteoroides que atingem a sua superfície chegam ao solo com velocidade hipersônica, chegam ao solo com a velocidade, a chamada hipervelocidade. Tá? Então, quando isso acontece, toda a energia cinética, tá, daquele material, todo mundo que já fez ensino médio aí sabe que a energia cinética é a massa vezes a velocidade elevada ao quadrado e dividido por 2. Então, como ela tem uma velocidade muito alta, tá, o impacto vai liberar uma energia muito alta. Tá? E como ela não tem atmosfera, toda essa energia é liberada, eu não sei em que parte que eu estou aqui, me perdi, mas ela é liberada de uma só vez, de forma instantânea, gerando um flash luminoso. Tá? A energia, ela não é liberada, ela não desaparece, não some, ela é convertida em outras energias. Tanto energia mecânica transferida para a superfície da Lua, levantando material, né, da superfície, criando uma cratera, mas ela também gera energia térmica. Tá? Parte dessa energia térmica vai ser liberada no infravermelho e parte na luz visível, né, que nós conseguimos enxergar na forma de um flash. Agora, um flash visto na direção da Lua, ela pode ter várias origens. Pode ser, por exemplo, um satélite artificial na nossa atmosfera que brilhou justamente no ponto ali, no ponto da superfície da Lua. Pode ser um satélite na Lua, que no exato momento em que a gente estava olhando, ele refletiu a luz do Sol diretamente na nossa direção e gerou um flash. Tá? E pode ser o que é muito comum, né, em registros de câmeras fotográficas, que é o chamado raio cósmico. Gera um pequeno brilho e que pode ser confundido com um flash de impacto. Flash de impacto, para ser considerado realmente um impacto, ele precisa de duas características. Ele precisa ter uma curva de brilho semelhante a essa, tá? Uma subida rápida e um decaimento aqui mais gradual. Então, é um brilho e que vai reduzindo aos poucos. Tá? E, para que a gente garanta que não há nenhum satélite, nenhuma outra coisa, a gente precisa que ele seja registrado em pelo menos duas câmeras, em duas localidades distintas, registrando o mesmo flash na mesma posição da Lua, no mesmo horário. Tá? Isso que é o critério que a NASA utiliza para registro de impactos lunares e que o mundo inteiro utiliza para o registro de impactos lunares. Então, aqui está um exemplo. Tá? Esse aqui está bem evidente, aqui, ó, o impacto. Veja como ele tem aquelas características. Né? O brilho dele sobe instantaneamente e vai caindo aos poucos. Tá? Então, isso aqui é um flash característico de flash de impacto. E esse vídeo aqui, especificamente, ele é importante na história da detecção de impactos lunares aqui no Brasil, porque esse foi um dos vídeos que a gente viu repetidamente na hora que a gente começou esse projeto de tentar detectar impactos lunares aqui no Brasil. Tá? Bom, uma pergunta que
muita gente pode estar se fazendo agora, né? Como é que um impacto de um objeto com a Lua pode gerar um flash de luz? Na verdade, existem vários estudos tentando explicar, né, a origem do flash, né, o que gera, né, esse brilho. Para resumir aquilo que eu falei anteriormente, a conversão da energia cinética em outras energias, entre elas a energia luminosa. Tá? Agora, o que faz com que, por exemplo, esse brilho permaneça alto, né, permaneça brilhando ainda por algum tempo, né, alguns décimos de segundo, em raros casos mais de um segundo de brilho. Tá? Então, muita gente acha que é o material incandescente, né, que é ejetado da superfície, que fica brilhando por um tempo. Né? Tem gente que acha que os gases que acabam se formando nesse impacto, né, o objeto se vaporiza e esses gases ficam ionizados por algum tempo. Existem vários estudos nesse sentido e que são importantes, né, para a gente tentar entender, compreender a energia envolvida nesse flash de impacto. Tá? Então, o tempo depende basicamente da energia absorvida pela região afetada pela unidade de área da superfície, ou seja, a energia dissipada naqueles metros quadrados afetados pelo impacto. Tá? Tem gente que acha, inclusive, que é o próprio calor aqui que acaba transformando a superfície da Lua ali em uma coisa incandescente. Tá? Bom, agora, como que a gente consegue detectar um flash de impacto no Brasil? A partir da Terra, né? A Lua está 400 mil quilômetros, 380 mil quilômetros de distância. Como é que a gente vai conseguir ver esse meteoroide se chocando na superfície da Lua? Bom, o negócio é que esses flashes de impacto, tá? Um objeto com o tamanho de um limão, ele tem a capacidade de gerar um flash visível aqui da Terra, dependendo do equipamento que você utilize. Tá? Então, a ideia é a gente observar, né, recomendar, ele tem até no site da NASA, aqui um laserzinho, acho que eu estou botando o dedo na frente, isso fica difícil. Um conjunto de hardware e software para gravar a Lua durante uma janela de observação, tá, e processar posteriormente as imagens em busca dos possíveis impactos. Então, essa é a lógica. A gente grava a Lua e depois a gente usa softwares específicos para ir buscar em todo o vídeo, tá, possíveis flashes de impacto. Lá na NASA, o pessoal recomenda um telescópio aí de pelo menos 200 milímetros, com uma câmera Dazzle, com uma câmera lá que eu esqueci o nome, cara, né? Não mexa com isso não, você tem que comprar um negócio muito caro, né? E ligado no computador lá que vai ficar gravando esse negócio ali, com um software de sincronização. Eles recomendam inclusive um equipamento que você coloca entre a câmera e o computador, que ele grava um rótulo de tempo do próprio vídeo, para você ter o tempo exato, os milissegundos lá exatos da captura. Tá? Tudo isso eleva lá o custo do negócio lá para alguns milhares de dólares, e dólar não é um negócio muito fácil da gente achar por aqui, né? Só que aí vocês vão ver, tá, que a gente fez registro de impacto lunar, tá, com equipamento, com uma câmera de vigilância de R$50, com um computador qualquer, tá, sem esse softwarezinho de gravação sem esse equipamento que grava o tempo no vídeo. Tá? Então, basicamente, o que a gente precisa, o que é essencial, é um telescópio com motorização para acompanhamento. Cadê o Emerson, que estava aqui hoje de manhã? Tem que falar com ele. Ele disse que tem uma montagem com motorização, então ele já pode. Tá? Basta acoplar a câmera ao telescópio, tá, desta forma aqui, e ter um computador com um espaço de HD suficiente para essas gravações. Tá? Aí, em vez... Tem que ter um software de gravação, claro. Em vez do equipamento que grava o rótulo de tempo, a gente usa um software que sincroniza o tempo, sincroniza o horário do seu computador com uma fonte precisa de hora. Tá? Aí você vai ter uma precisão na ordem de 10 milissegundos, o que é mais do que suficiente aqui para o nosso caso. Tá?
E o software de busca por possíveis impactos, que a gente recomenda é esse aqui, que é gratuito, apesar de ser um pouco duro, vamos dizer assim, né, de se usar, mas ele é gratuito e tem dado ótimos resultados. Tá? E aí, vou contar rapidamente aqui a história da detecção do primeiro impacto lunar brasileiro. Tá? Isso aconteceu justamente, né, a partir dessa ideia, né, de monitorar impactos lunares que já havia circulado lá na Bramon. Né? Então, já haviam algumas iniciativas iniciais, eu sempre destaco, né, tentativas do Leonardo Amaral, da Bramon, e, inclusive, dá uma tentativa do Observatório Remoto de Campos dos Goitacazes, tá, que teve um flash detectado. Aqui está a imagem justamente desse flash detectado lá no Observatório de Campos dos Goitacazes. Tá? Esse foi um dos, tá? Na verdade, é o que eu acho que realmente foi, porque ele tem essas características do brilho que são essenciais para que seja considerado um flash de impacto. Só que esse flash não foi confirmado, porque ele fez esse registro sozinho. Ninguém mais registrou esse flash, ninguém mais estava gravando a Lua naquele horário. Tá? Então, como a gente sabe que para dar certo, a gente precisa de pelo menos 2 pessoas monitorando. Tá? E aí, a gente começou a se questionar por que a gente não envolve a comunidade, né? Porque a gente já tinha feito uma vez, o Leonardo Amaral sozinho não ia conseguir detectar. Se a gente juntar 2 pessoas, eu e o Leonardo, se der nuvem no lugar, a gente perde. Né? Então, tem que envolver mais pessoas. Quanto mais pessoas registrando, monitorando a Lua, melhor. Né? Porque quando um perde, o outro pega e se confirma, né, um impacto, né, mais um trabalho que a gente consegue fazer. E qual seria o melhor momento para fazer isso? Né? Como é que a gente poderia dar esse pontapé inicial para a detecção de impactos lunares aqui no Brasil? Aí tem uma coisa interessante, tá? Porque no dia 5 de dezembro de 2017, eu percebi que a Lua estava em Gêmeos, e isso indica, né, pela astrologia, que é um excelente momento para a gente detectar flashes de impacto na Lua. Né? Mas, basicamente, aí a sacada foi a seguinte: quando eu vi a Lua quase cheia, né, aqui em Gêmeos, eu sabia que em menos de 2 semanas depois, ela estaria no lado oposto a Gêmeos, tá? E estaria quase nova. Tá? E aí o que acontece? As melhores chances para a gente registrar impactos lunares são quando a Lua está num fino, né, ou num fino minguante ou num fino crescente. Tá? Por quê? Por quê? Porque a gente aponta a câmera justamente para a parte escura da Lua, que vai estar iluminada pela luz cinérea, que é a luz da Terra, né, refletida, a luz do Sol refletida na Terra e iluminando a Lua. E aí, os flashes mais tênues a gente consegue detectar. E como a Lua estaria no dia 13, né, 8 dias depois, no dia 13, do lado oposto a Gêmeos, né, do dia 13 para o dia 14, do lado oposto a Gêmeos, e que justamente de Gêmeos partiria a chuva de meteoros mais intensa do ano, que é as Geminidas, tá? O lado escuro, né, o lado escuro da Lua estaria completamente exposto aos meteoros que vêm das Geminidas. Não sei se vocês estão vendo aqui, né? Mas imagina, está aqui a Terra, está aqui a Lua e está aqui a chuva de meteoros. Ela estaria atingindo a Lua de frente. A gente estaria vendo toda a área da Lua que seria atingido por esses impactos de meteoroides. Tá? Então, quando eu vi, voltando a pé para casa do trabalho, eu vi essa configuração aqui no céu, Gêmeos, Lua, né? Eu falei, caramba, é agora, esse é o momento para a gente ir atrás de detectar flashes lunares, né? E aí, chegando em casa, eu conversei com o pessoal, e a gente, aqui está justamente o que eu expliquei, né? Depois de 15 dias, estaria a Lua no lado oposto a Gêmeos, aqui, do lado oposto a Gêmeos. Tá? E aí eu falei com o pessoal aqui, ó, a área da Lua exposta aos impactos. Tá? Então eu conversei com o pessoal para a gente apressar
essa ideia de monitorar impactos lunares, porque aquele seria o melhor momento. E qual é o momento, né? Seria na noite do dia 13 para 14 de dezembro, a gente criou uma campanha envolvendo toda a comunidade astronômica, fizemos treinamentos aí na internet, como é que o pessoal iria gravar, como fazer a adaptação da câmera, né, os softwares que se usa para fazer o monitoramento. Criamos uma campanha realmente aí na internet, tá? E foi uma semana intensa, né, só para a gente explicar e tentar, né, chamar mais gente para fazer, né, esse monitoramento. Tá? O objetivo mesmo era alcançar o maior número de pessoas para conseguir aumentar as chances de registro. Aí chega o grande dia, a tão esperada noite, e chuva! Né? Todo mundo conhece a maldição do telescópio, né? O tempo fechou em quase todo o Brasil, olha aquele mal que a gente fala, né? Aí a maioria das pessoas desistiram, afinal de contas teriam que acordar de madrugada para ver o céu fechado, não dá certo, né? Agora, teve duas das equipes que mesmo, né, com as condições adversas, não desistiram. Tá? O Romualdo Caldas, né, e o David Duarte, lá em Maceió, eles montaram esse setup aqui, que é um MIDI 90, né, LX90, com uma câmera planetária, né, montaram lá na montagem Nexstar deles, e começaram a fazer o alinhamento e tudo com certa antecedência. Mas na hora que a Lua ia nascer, começou a chover, eles tiveram que desmontar tudo. Tá? E quando a Lua nasceu por trás de uma árvore, eles tiveram que mudar a posição. Foi uma correria danada, mas eles conseguiram montar o equipamento e começar o monitoramento lá pouco antes do amanhecer. Tá? Estavam gravando vídeo aqui na resolução de 1320 por 1320 a 5 frames por segundo. Tá? Então eles tinham uma boa resolução espacial, né? Vídeo com uma boa resolução, mas com baixa resolução temporal, né? Poucos frames por segundo. E aí, aqui, essa história aqui eu já contei, né? Eles iniciaram aí às 3h30 as gravações e durante 60 minutos eles gravaram a parte escura da Lua. Tá? Eu, neste dia, já tinha agendado com muita antecedência, né, bem mais do que a campanha, uma viagem para a cidade de Araruna, onde fizemos, a mesma cidade onde fizemos aí o 23º ENAST. E lá naquela região da Pedra da Boca, a gente acompanhou a chuva de meteoros durante toda a noite, fazendo fotos, mais de nuvens do que de meteoros, né? Mas na hora que a Lua estava para nascer, eu já estava com a minha montagem prontinha, apontada lá para o local, e foi aí que a gente começou. Tá? Aqui está o local onde eu estava, o setup que eu utilizei, ó, um telescópio Skywatch 130mm newtoniano, que eu comprei por R$700, hoje em dia está um pouquinho mais caro. Eu botei uma montagem EQ3-2 com motorização, tá? Que eu acho que foi mais ou menos nesse valor também, e uma câmera de R$50, a SCB-2000, ligada numa placa de captura EasyCap, gravando vídeos 720 por 480 a 30 frames por segundo. Tá aqui a câmera, tá? E aqui o cabo que leva o vídeo até o computador. Essa foto foi feita na noite, né, do monitoramento. Isso aqui é só reflexo, a Lua está aqui. Tá? Resultado, né? Bom, aqui está o dia seguinte, né? Amanhecer aqui segurando o telescópio, tá? Você vê que é um telescópio pequenininho, né? A minha gravação iniciou às 3h03 e foi interrompida. Ela foi interrompida várias vezes por conta das nuvens. Então, quando fechava o tempo, eu desligava a gravação para não ocupar espaço de disco, depois iniciava novamente. Agora, teve um problema também, que apesar de eu ter feito o alinhamento com antecedência, na hora que a Lua nasceu, tinha uma árvore na frente, tinha que ter feito esse planejamento melhor, mas as nuvens não nos permitiram. E aí eu mudei o telescópio de posição e com isso perdi o alinhamento mais preciso que eu tinha. Tá? O resultado disso é que de tempos em tempos eu precisava ir lá e ficar fazendo a correção do alinhamento do telescópio, ficar fazendo a correção do acompanhamento, tá? Para deixar a Lua posicionada lá na parte escura. E aí, numa dessas mudanças de posição, eu chego lá, a Lua sai um pouquinho, na hora que eu estou corrigindo a posição da Lua, eu vejo isso aqui, ó. Reparem, aqui, ó.
um flashzinho. Você vê que a Lua se move na hora porque eu estava justamente corrigindo a posição da Lua, a posição do vídeo. Tá? E na hora que eu vi isso aí, eu gelei, eu estou até sentindo a mesma coisa agora, né? Dá aquele frio no estômago de estar vendo ali em tempo real a coisa acontecendo. Cara, isso é um flash de impacto. Eu vi. Aquele vídeo que eu mostrei ali no início, que a gente usou repetidas vezes no treinamento, tá? Mostrava um flash de impacto bem característico, e era isso que eu tinha visto ali ao vivo. Então, eu tinha certeza de que tinha visto ao vivo ali em tempo real o flash de impacto. Tá? E aí eu fiquei naquela coisa, e agora o que eu faço? Eu paro o vídeo, eu continuo gravando, aí 20 segundos depois a gravação parou por falta de espaço em disco. Tá? Crucifiquem, eu botei para gravar no disco e não tinha muito espaço. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, será que gravou o flash? Né? E aí eu fui lá e fui atrás do vídeo, peguei e estava lá o flash. Gravei o videozinho, esse videozinho aí eu gravei com o celular para poder mandar para a Bramon. Tá? Foram quase 2 minutos de tensão até encontrar o vídeo no disco. Tá? Aí eu filmei ele e mandei lá para o grupo da Bramon, que estava organizando essa campanha. A Bramon estava organizando a campanha, mas todos os astrônomos amadores do Brasil haviam sido convidados aí para participar. Né? Bom, só que é o seguinte, a gente tinha acabado de amanhecer, né? Depois que eu enviei o vídeo, já estava guardando as coisas, já estava arrumando as coisas, porque eu tinha que voltar para João Pessoa para começar a trabalhar às 7 da manhã. Né? Isso é uma coisa que os astrônomos amadores têm que aprender a lidar. Né? O dia que tem coisa para fazer de noite, de madrugada, a gente termina não dormindo. Né? Então, eu arrumei tudo, botamos as coisas na van que a gente tinha contratado para levar o grupo para lá. Tá? E aí, quando eu saí do local que não tinha sinal de internet, que eu consegui um sinalzinho de internet, mandei o vídeo e perguntei, cara, eu gravei isso aqui. E aí as pessoas começaram a discutir lá no grupo da Bramon se aquilo seria ou não um flash de impacto. Eu falei, cara, é um flash de impacto. Mais alguém gravou e não vi o resultado, porque foi numa viagem, quase 2 horas e meia para chegar em João Pessoa. Quando eu cheguei lá já, assim, com a certeza, né, de que tinha gravado um flash de impacto, eu postei no Facebook, à espera de uma confirmação. Aquela postagem, essa daqui, né, começou a dar muita repercussão, né, muito compartilhamento, e eram momentos assim, de tensão, porque se não tivéssemos uma segunda gravação, teria sido perdido, né, teria sido mais um flash candidato que não teria sido confirmado. Né? Então a gente precisava saber se não era raio cósmico, se não era satélite. O Carlos Di Pietro ficou analisando a possibilidade de ser satélite, de ser raio cósmico, não encontrou nenhum objeto passando na frente desse horário, nem na Terra, nem na Lua. Então a chance de seu impacto crescia. E aí, por volta das 11 horas da manhã, o Romualdo viu o post, o Romualdo lá de Maceió, e passou pro David, que estava com o material gravado na noite anterior, para eles pesquisarem. Tá? O horário, né, 4 horas e 13 minutos, no dia 14 de dezembro. Né? Então, quando eles foram olhar lá, o Romualdo liga, né, pede para ele verificar os vídeos, e alguns minutos depois o David liga de volta, informando que eles também haviam registrado o flash do primeiro impacto lunar registrado a partir do Brasil. Tá? Registrado e confirmado a partir do Brasil. Tá? O Romualdo liga para mim na mesma hora, e aí foi aquela emoção de perceber, né, de cair a ficha realmente, de que a gente estaria participando aí da história da astronomia amadora no Brasil, tá? E deixando um registro aí na marca, realmente uma marca, né, na história do monitoramento lunar e da astronomia amadora aqui no Brasil. Tá? Aqui está o registro feito pelo Romualdo, aqui está um registro feito pela minha câmera, aqui já tirado, né, o frame tirado do vídeo original.
o processamento dessas imagens, quando a gente tira, ele traz esse conjunto de 7 frames aqui, centrado no flash, que mostra justamente a questão da curva de brilho, né? Ele teve aqui, ó, um aumento em 2 frames, né? Eu diria até que é 1,5 frame, né? Porque a minha câmera ela é interlaçada. Então, em 1,5 frame, né, a gente teve uma subida repentina do brilho e o decaimento mais demorado, né? O Romualdo teve a imagem do Romualdo é fantástica, né? Tem uma precisão espacial bem melhor, né, pela câmera que ele utilizava. Mas como o frame rate dele está a 25 segundos, né, 5 frames por segundo, então ele pegou o flash em apenas 2 frames, né? O primeiro mais intenso e o segundo frame já decaindo. Mas as duas capturas, olha, na exata mesma posição ali perto da cratera da Vinci, tá? E o nosso amigo, deixa eu tentar passar errado aqui, o Avani Soares, né, lá do Rio Grande do Sul, ele fez essa análise utilizando imagens da LRO, né, a Lunar Reconnaissance Orbiter, para pegar o local exato, né? Ele pegou aqui um zoom no local onde foi detectado o flash e a partir dessa imagem ele determinou o local exato onde teria ocorrido esse impacto, aqui próximo à cratera da Vinci, tá? Aqui está uma arte feita pelo Carlos Augusto de Pietro, a partir do flash detectado lá pela câmera do Romualdo do David, né, que tem uma resolução espacial maior, e em composição com a imagem do LRO, tá, mostrando o local do impacto. E aqui, pessoal, é a coisa mais divertida que tem para quem gosta, né, para os matemáticos aí, futuros matemáticos. Tá? Para quem gosta de matemática, aqui a gente pega os dados observados nesse impacto. Tá? Aqui a gente estimou, né, uma magnitude de 7 para este impacto. Tá? E aí pega os dados técnicos, tá? A velocidade. Aqui é uma velocidade aproximada dos meteoroides da chuva Geminidas, né? A velocidade com que eles atingem a Lua. Tá? Isso é importantíssimo, porque a gente estimou a chance de ser um meteoro Geminídeos baseado na amostragem, né? A quantidade de meteoros Geminídeos naquele horário, em comparação com o de outras chuvas e de outros de meteoros esporádicos, né? Ela é uma chance de 97% de ser um Geminídeos. E se for um Geminídeos, a velocidade dele é essa, tá? 35 km por segundo. Tá? E aí dá para a gente, a partir dessa velocidade e da energia liberada, né, no flash, tá? Considerando aqui eu não sei onde é que está, mas a gente tem que considerar uma chamada eficiência energética, né, a eficiência luminosa, né, daquela energia, um valor específico lá que geralmente é estimado, né? Então isso daí significa o quê? Que da energia total do impacto, digamos, 3% virou energia luminosa. Então, se a gente mede essa energia luminosa, a gente consegue chegar na energia total do impacto, e pela energia do impacto, sabendo a velocidade, aplicando naquela fórmula da velocidade da energia cinética, a gente consegue a massa do meteoroide. Tá? Para esse impacto aqui, a gente tem estimativas. Aqui o potencial luminoso que foi estimado. Então, a gente estimou, na verdade, fez duas estimativas, para uma massa de 150 gramas e outra possibilidade mais conservadora, né, em torno de 5 gramas, 50 gramas, desculpa, 150 e 50 gramas. Tá? Então, tudo isso variando essa questão da energia, da eficiência luminosa e também da magnitude, porque essa medição aqui nunca é 100% precisa. Né? Com isso, a gente estaria falando de um objeto aí com cerca de 41 centímetros cúbicos ou 2,5
0,15 centímetros do tamanho de um limão pequeno, tá? Que teria gerado esse impacto. Aqui cálculos do Lauriston Trindade, tá? Faz parte da Abramon também, é o nosso calculista. Isso de cara gerou uma repercussão aí nacional, né? Que foi de fato, foi o primeiro flash de impacto detectado, registrado e confirmado aqui no Brasil, tá? E que aí vale a gente referenciar que já havíamos detectados outros fenômenos transitórios lunares, principalmente na época do projeto Lion, né? Fazia parte do programa Apollo, né? Então já havia se registrado outros fenômenos como esse, mas apenas de forma visual. Tá? Então, pessoas viram um flash de luz, pessoas viam, relatavam, e aquilo virava um relatório lá que ia para a NASA. Tá? Esse aqui foi o primeiro registro em vídeo e de um impacto confirmado. Tá? Esses registros eles são enviados para observadores internacionais. Tá? Na verdade, a gente manda para dois pesquisadores que estudam isso, e também para uma pesquisadora da NASA, que faz esse registro oficial lá no site da NASA, tá, dos impactos lunares detectados, mas também deu muita matéria, né? Aqui o Mensageiro Sideral, lá na Folha de São Paulo, aqui notícias locais, na Paraíba, em Alagoas, deu realmente muita matéria. Isso também virou, além de um artigo na revista da Associação de Observadores Lunares e Planetários, algo que hoje eu faço parte também, graças a esse registro. Tá? A gente também criou um banner, um painel, que foi apresentado, né, na Conferência Internacional de Meteoros, lá em Petsonic, na Eslováquia. E esse banner, né, reportando aí o primeiro impacto lunar observado no Brasil, ele foi escolhido como o melhor pôster apresentado nessa conferência internacional. Então a gente trouxe esse prêmio para o Brasil, né, trouxe esse prêmio aí para o Nordeste brasileiro, né, com 2 registros feitos, um na Paraíba, outro em Alagoas. Isso também está faltando a imagem aqui, eu acho que eu esqueci de colar mesmo. Isso também rendeu aí um artigo publicado num periódico internacional, tá, o Remote Science, né, o artigo que fala justamente da análise, né, do primeiro impacto lunar detectado aqui no Brasil. Tá? Esse artigo aqui, eu acho que talvez tenha sido o mais importante artigo científico que eu tenha participado. Tá? Um trabalho principalmente do David Duarte, né, lá de Alagoas, né, que escreveu grande parte do artigo, mas também com a participação minha, do Romualdo e de outros pesquisadores aí também. Detalhe, tá? Não sei se eu falei para vocês, eu sou astrônomo amador. Tá? Eu não tenho, apesar de ter proximidade, né, com o meio acadêmico, eu não tenho nenhuma relação oficial, seja com universidade, com Instituto Federal, com Instituto de Pesquisa nenhum. Eu faço isso de forma amadora. Então, dá para imaginar como enche de orgulho, né? A gente ter um trabalho, uma publicação dessa tão importante, tá? E aí vou para o segundo, que essa aqui realmente dá vontade de chorar. Porque foi o primeiro impacto lunar detectado durante um eclipse total. Agora, quando eu estou falando primeiro impacto lunar detectado durante um eclipse total, eu estou falando do mundo, da história da humanidade. Tá? Isso ocorreu lá naquele eclipse que o Alexandre mostrou uma foto aqui hoje mais cedo. Né? No eclipse de 20 para 21 de janeiro de 2019, por isso que eu sabia a data. Tá? Ele teve uma totalidade entre 1 hora e 41 e 2 horas e 43, ou seja, um pouco mais de 1 hora, tá? E tinha uma excelente visibilidade para todo o Brasil, porque ele ia acontecer no zênite. Tá? Então, a Lua ia estar mais próxima da gente e ia acontecer no zênite. Tá? Muito bom. Aquele era o último eclipse total visível no Brasil até 2022. Né? Todos os outros foram cancelados. Então, em 2019 até 2022 não teve mais nada depois desse. Tá? E lá na Paraíba, a gente promoveu uma série de observações públicas com telescópios. Tá?
lá na Estação Cabo Branco, que é um dos pontos turísticos da cidade, está meio em decadência atualmente, né? Na época a gente ainda estava tentando segurar alguma coisa aqui. Na Ponte Velha, em Itaperuá, e no Casarão do Jaba, em Maturé, 2 lugares do interior, né? Que a gente tem muita vivência, né, com a população de lá. Então, era uma oportunidade para observação de impactos, mas não era tanto assim, sabe? A motivação é porque era mais de 1 hora de totalidade. E, ó, da mesma forma como a gente procura observar nesta área escura aqui, porque é uma área menos iluminada e que destacaria facilmente qualquer flash, né, por mais tênue que seja, né, no eclipse total a gente tem todo o disco da Lua encoberto pela sombra da Terra. Então a chance de detectar o impacto em todo o disco lunar é maior do que em qualquer outro momento, tá? Então isso favorecia aí a detecção de impactos e era uma coisa já desejada há muito tempo. A gente ainda tinha condições favoráveis, meteorológicas favoráveis lá em João Pessoa, e tinha o fato, né, que isso aqui é extremamente motivador, de até então nenhum impacto lunar jamais ter sido registrado durante um eclipse total. Então, para a gente, isso era um motivador. Era algo que todo mundo buscava e a gente tinha uma chance boa ali. Agora, a dificuldade, né, é que é apenas 1 hora de monitoramento. Então, se não acontecer naquela hora, não acontece mais. Outra dificuldade é que até então nenhum outro impacto lunar tinha sido registrado durante um eclipse. Então, a gente vai caminhando no escuro, a gente não sabe exatamente o que precisa fazer, se tem alguma coisa diferente, né? Era um período sem nenhuma grande chuva de meteoros, então qualquer meteoro que atingisse a Lua aqui seria considerado esporádico, tá? Havia, sim, uma esperança de que a gente pudesse ter sucesso, mas não muita. Então, por isso, pela chance de ser muito pequena, a gente não fez campanha aberta, mas dentro da Abramon a gente estimulou o pessoal a fazer registros. Aqui está o meu ponto de observação lá em João Pessoa, tá? Aqui está a Lua eclipsada, a estação Cabo Branco, aqui os telescópios, todo mundo observando, e aqui, por trás de tudo, protegido por uma cercazinha, está o meu telescópio com uma câmera monitorando a Lua e outra projetando imagens, tá? Aqui está no telescópio, está pegando imagem e projetando aqui nesse telão, e aqui está monitorando para impactos, está aqui, ó, em piggyback, com essa outra lentezinha aqui, tá? E eu monitorando os impactos aqui no computador. Tá? Então, desculpa, o contrário. Essa está projetando e essa está captando, monitoramento, tá? Acompanhamento motorizado e tal. E aí, eu tinha um dispositivo de gravação que pegava o sinal do HDMI e gravava num disco, num cartão de memória. Como o cartão de memória não gravava muito tempo, então eu deixei para gravar o momento da totalidade, tá? Apenas o momento da totalidade nesse cartão. Então, quando começou, chegou pertinho do início da totalidade, eu apertei o botãozinho ali para gravar e ele começou a gravar num pendrive esse momento da totalidade. A câmera principal, que estava no monitoramento, tinha um foco um pouco mais estreito, eu botei para acompanhar desde as fases iniciais, então eu pegava só um pedacinho da Lua, fiquei monitorando lá, tá? E às 3h50 da manhã encerrou a fase da parcialidade, né? O eclipse se encerrou, a gente guardou as coisas e foi trabalhar, né? Esse é o mal do astrônomo amador. Isso foi no domingo para segunda-feira, trabalhando o dia inteiro. De noite eu tinha um compromisso, uma festinha de criança. Enquanto eu me arrumava, eu botei o vídeo da câmera que estava ligada no projetor, e aí eu percebi isso aí. Vocês estão vendo o flash de impacto? Eu vou apontar para vocês, ó, tá aqui, ó. Na hora que eu estava botando a meia para sair para a festinha do nosso afilhado, aí eu vi esse negócio aí, e quando eu comecei a passar o vídeo do início, né, eu já vi esse flashinho e falei, opa, tem algo aqui. Vamos olhar mais de perto. Agora está bem claro, né? E mais de perto ainda, tá? Olha o flash aí. E dá para ver que ele não é uma coisa instantânea, né? Que ele sobe instantaneamente e tem um decaimento mais devagar, né?
Então, na hora, eu mandei mensagem para o grupo da Abramon, ver se mais alguém tinha gravado, né? Isso foi de noite. O David e o Romualdo, aqui está errado, tá? Que participaram do primeiro registro, eles iniciaram a gravação 20 minutos depois do possível impacto, né? Isso por conta das nuvens lá em Maceió. A minha câmera principal não registrou porque ela tinha um foco mais estreito e não estava no mesmo local que cobria, né, esse impacto. E como o mau tempo reinou na maior parte do Brasil, de novo, tá? Outras pessoas não reportaram, não responderam. Agora o Gabriel Gonçalves, que é nosso colega lá da Abramon, ele encontrou algo interessantíssimo aí na internet. Lá na transmissão da Time and Date, que eles sempre transmitem eclipses, alguém disse lá no meio que viu alguma coisa durante a transmissão acontecendo na Lua, bem aqui. E com esta imagem que o Gabriel mandou para mim lá no WhatsApp, eu peguei a minha, que eu já tinha tirado um print, rotacionei e eu vi que o flash acontecia na mesma posição que eu havia registrado. Tá? Então, isso já seria o suficiente. Nós temos um flash de impacto, tá? Com uma imagem feita lá em João Pessoa e outra feita pelo Time and Date, não sei aonde. Tá? Mas aí vem o que para mim foi a confirmação definitiva, a detecção do MIDAS. Tá? É um programa de detecção de impactos lunares lá da University of Huelva, da Espanha. Né? Ele tem 3 observatórios na Espanha, totalizando 12 telescópios e câmeras em alta sensibilidade, dedicadas a monitoramento de impactos em todas as lunações, coordenadas pelo José Maria Madielo, que é um dos principais nomes na área de impactos lunares. Esse cara trabalhava, nesse momento ele estava há mais de 10 anos com esse projeto e nunca havia detectado um impacto na Lua. Quando eu disse que esse impacto era de chorar, foi porque correram lágrimas dos olhos de José Maria Madielo quando ele falou que tinha detectado um impacto durante um eclipse. Tá? E nós aqui na primeira tentativa pegamos, tá? Eu ia falar uma coisa aqui, mas não falarei pela presença de menores. Mas aqui estão os dados das análises, tá? A duração do flash no meu registro foram 9 frames. Tiveram mais de 200 observadores que, a partir da divulgação do momento que esse flash tinha sido detectado, todo mundo que estava gravando o eclipse, que era muita gente no Brasil inteiro, começou a encontrar os registros do flash de impacto. Então, teve mais de 200 registros desse impacto em todo o mundo. Tá? A magnitude do flash foi mais intenso, né? Chegou a magnitude 5 estimada, e aqui estão as coordenadas dele, aqui estão os 7 frames para mostrar aqui o impacto. Aqui a imagem processada, olha que coisa linda, né? As análises do Lauriston sobre esse impacto, tá? Inclusive a gente teve uma ocultação estelar acontecendo aqui durante o eclipse, que ajudou a gente a medir a magnitude visual, tá? A magnitude visual do eclipse, tá? A magnitude da estrela, a magnitude do eclipse aqui, enfim, a magnitude estimada do impacto foi essa aqui. Aqui, né, a magnitude máxima do impacto. Enfim, a gente conseguiu estimar bem essa magnitude aí e chegou a esses resultados aqui. Um impactador de 120 gramas, tá? Ou no mínimo 40 gramas, ou seja, um carinha aí de 2 centímetros também. Tá? Aí o José Maria Madielo, que tinha muito mais equipamento, muito mais resolução para trabalhar, ele chegou, ele está aqui a parte da repercussão, né? Mas vamos lá, eu já falo sobre o Madielo, tá? Esse flash, isso aqui é uma matéria publicada aí no dia 24 de março, né, 3 dias depois, sobre o primeiro flash lunar detectado durante um eclipse. Tá? E nessa matéria ele cita a minha detecção aqui, feita lá em João Pessoa, como sendo a primeira reportada, né, a primeira detecção do impacto lunar reportada, tá?
tá, desse registro. Tá? Ou seja, eu não vi realmente a quem que foi atribuída a autoria desse flash, porque a primeira pessoa a reportar que é colocada lá como o primeiro autor, né, da detecção desse flash. Tá? Mas pelo Anthony Cook, que publicou esse artigo aqui, teria sido o meu registro feito lá em João Pessoa, o primeiro a ser reportado oficialmente. Tá? E aqui está a comparação dos dados finais ali, calculados pelo Lauriston. O diâmetro do meteoroide, ele estimou ali em torno de 35 centímetros. Acho que eu falei errado, ele falei um raio, né? Enfim, mas ele estimou em torno de 35 centímetros. E aqui os dados do Midas, tá? Muito próximos em termos de escala, né? Aqui, ao invés de 9,7 quilos, o Midas estimou em 45 quilos, ou seja, foi um carinha bem energético, que teria gerado uma cratera aí em torno de 15 metros, tá? Então, só para ver como a gente está mais ou menos, né, dentro da mesma casa, aí, da mesma escala de magnitude, né? Bom, a conclusão, esse foi o segundo impacto lunar registrado em vídeo no Brasil, o primeiro no mundo registrado durante um eclipse lunar, né, e apesar das diferenças tecnológicas entre a estrutura utilizada por nós amadores aqui, né, os parâmetros aí estão com valores bem próximos alcançados pelos Midas, né, lembrando que isso foi feito com equipamentos bem em conta, bem acessíveis, né, e que qualquer astrônomo amador tenha um telescópio motorizado e uma câmera pode fazer o monitoramento lunar e trazer esses resultados para a ciência, né? Então, a situação atual, né, que eu acho importante a gente falar aqui do monitoramento de impactos no Brasil, que entre dezembro de 2017 e março de 2020, esse monitoramento de impactos lunares foi feito de forma frequente, ao menos nas duas crescentes de cada mês. O problema foi que em 2020, na verdade, a Covid-19 mudou muita coisa, né? Então, do meu ponto de vista, né, uma das minhas perdas pela Covid-19 foi o local de observação, um escritório que a gente tinha lá em João Pessoa, que eu acabei entregando, e que era o local onde eu montava o meu telescópio e fazia esse monitoramento com frequência. Tá? Pouca gente se dedica a essa atividade desde então. Nós tivemos um flash candidato detectado pela Eneida em abril de 2023. Está aqui o flash, mas que não houve ninguém monitorando a Lua naquele momento, então não teve confirmação, tá? O que é uma pena. Mas a gente teve uma notícia boa, que eu recebi agora há pouco tempo. Tá? O CEAL, né, o Clube de Astronomia lá de Alagoas, criou a RML, né, a Rede de Monitoramento Lunar, que a ideia é realizar gravações lunares simultâneas em diferentes localidades, gravando a parte não iluminada da Lua, tá, em fases próximas à Lua Nova, em busca de flashes de prováveis impactos. Aqui está os contatos de quem quiser integrar essa rede. Tá? Só basta gravar a Lua no local certo, na hora certa. Tá? E aí, esse contato com um grupo de monitoramento é muito bom, porque dá para combinar esses horários todos, tá? Para ninguém ficar descoberto. E isso é uma coisa muito boa, é um convite, né, para que vocês, quem se interessar, participe, né, porque ajuda a escrever a história da astronomia amadora no Brasil e ajuda, né, nesses estudos dos impactos lunares que indiretamente ajudam também a gente a compreender a população de meteoroides aqui nesta região próxima à Terra. Ok? É isso, pessoal. Muito obrigado. Estou aberto para as dúvidas. Muito obrigado, Marcelo, pela brilhante apresentação, pelos excelentes trabalhos. Estamos com um tempo bem curto, a gente tem espaço para 2 perguntas, pelo menos. Aqui não é pergunta, é só para reforçar. Eu quero reforçar no final. Apenas façam contato pelo e-mail do CEAL, Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas,
pode ligar ou mandar um WhatsApp para o Romualdo, que é presidente do CEAL, que nós estamos com esta rede, nós estamos lá em Arapiraca, no planetário de Arapiraca, junto ao Clube Eclipse e o Centro de Estudos Astronômicos de Arapiraca, agregados no planetário, acompanhando essa triagem com o Romualdo lá em Maceió. E futuramente temos mais 2 polos que estão agregados, que é o de Satuba e Cacimias, não é isso? Pronto, então vamos ter 4 pontos lá. Mandem e-mail, falem com o Romualdo, digam que podem, e a gente sempre marca 1 vez ou 2 por mês durante a lua nova e crescente, fazendo esse registro na mesma hora, no mesmo instante, para ver se a gente consegue mais fazer isso. Para ver se a gente não perde. Sou o professor Edson, né, do Planetário Casa da Ciência de Arapiraca. O Rafael está aqui, hoje estava Jonathan, Luiz, tudo de lá da região de Arapiraca. Então, Zolita, eu sempre acompanhei essa trajetória, os impactos, desde lá de trás, sei do seu empenho, parabéns demais, conheço o seu trabalho, inclusive já tentei, por sua causa, por conta dessa campanha na época, pelo menos umas 2 ou 3 noites, eu montei a câmera lá, deixei filmando, mas aparentemente não pegou nada, né, desse tempo. Mas a minha pergunta é uma coisa que a gente já discutiu em live lá no canal, só que eu acho que é interessante. Gera crateras, né, esses impactos geram crateras com alguns metros de diâmetro, tem o LRO, né, o reconhecimento, o orbitador de reconhecimento lunar em órbita, um satélite natural. Existe a possibilidade desse satélite passar com a LROC, né, que é a câmera de alta resolução que tem no orbitador, e fotografar algumas dessas crateras. Qual seria a chance de encontrá-las em meio a tantas outras que existem por ali? A chance de gerar cratera, não é nem chance, tá? Detectar essa cratera é mais difícil. Detectar a cratera é mais difícil. Porque a gente tem que ter imagens antes e depois para poder comparar. E o que pesa nessa hora é porque esse imaginamento ele não é feito sempre da mesma posição. Então, ela passa várias vezes naquela região ao longo dos anos, só que cada momento que ela passa, a insolação, né, a direção da iluminação solar é diferente, o ângulo que ela fotografa é diferente, então as imagens elas não se sobrepõem exatamente. A gente tem que pegar 30 imagens de uma passagem, juntar com 30 imagens de outra e procurar. Cada imagem tem uma resolução média de 5,5 km por 30 quilômetros. E a gente tem que achar uma cratera de 15 metros. Então, é um trabalho inglório. A gente já iniciou, já tentou, né, encontrar isso daí, mas é realmente muito complicado. Talvez aí, nos próximos anos, com o advento da inteligência artificial, a gente consiga, né, automatizar essa busca e encontrar a nossa cratera 100% brasileira na Lua. Uma última pergunta. Parabéns aí, Marcelo, o Rui Botelho aqui do Brazilian Space. O problema da luminosidade, o problema do tempo, né, do clima, a questão da chuva, não teria como fazer essa observação complementarmente em outro espectro, sem ser no visível, para poder ajudar a confirmação? Sem ser no visível, eu não conheço nenhuma técnica, mas eu sei que quando digamos, o monitoramento está mais maduro, né, tem mais pessoas envolvidas, a gente pode se dar o luxo, por exemplo, de colocar filtros distintos em cada câmera que está monitorando. Tá? Então, por exemplo, um detectar usando um filtro de vermelho, um detectar usando um filtro de banda estreita, um H-alfa, por exemplo, vai pegar só os flashes mais luminosos, mas a gente vai ter uma visão diferenciada, né? Se a gente tiver 3 câmeras com filtro RGB, a gente já consegue fazer mais ou menos, né, uma estimativa da composição do meteoroide, né? Então, tem várias técnicas que dá para a gente utilizar nesse tipo de monitoramento. Mas, por enquanto, a nossa busca é por mais pessoas monitorando para a gente não perder,
né, esses impactos que estão ocorrendo lá e que a gente não está registrando, né, e depois a gente pode realmente evoluir para esse ponto. Perfeito, Marcelo. De novo, muito obrigado. Vamos agradecer novamente, por favor.